Porque, mesmo lutando contra a ansiedade, a maioria das pessoas não consegue diminuir os sintomas ou diminuir a ansiedade. Será que a ansiedade realmente é perigosa? Será que ela pode matar uma pessoa? São perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Meu nome é Rafael Lourenço, eu sou psicólogo e atuo na área de ansiedade já há mais de 15 anos. Ajudei muitas pessoas a superarem a ansiedade, superarem o transtorno de pânico e as crises. Então, segura a onda que eu vou te ajudar também. Olha, você vai entender nesse vídeo que a ansiedade realmente apresenta muitos perigos para a nossa saúde. Você também vai entender por que, por mais que você se esforce, ela só tende a aumentar. E também vai entender o que você pode realmente fazer para diminuir os sintomas, para ter uma vida mais tranquila, sem tanta ansiedade. Bom, será que a ansiedade é perigosa realmente? Olha, antes de mais nada, entenda uma coisa: a ansiedade ela é um mecanismo de defesa do corpo. Nós temos a ansiedade para o nosso bem. A ansiedade prepara o nosso corpo, seja a nossa mente, seja o nosso fisiológico, o nosso comportamento, as nossas emoções. Ela nos prepara. É um mecanismo neuropsicofisiológico de preparação do nosso corpo para lidar com as adversidades da vida, com os perigos e com as ameaças da vida. Então, sempre que eu estou diante de um perigo, seja ele na minha cabeça ou real, vai disparar um mecanismo de ansiedade, ou seja, a minha boca vai secar, eu vou ficar mais atento, eu vou ter mais tensão muscular, às vezes vai soltar meu intestino, eu vou ficar com as pernas inquietas, eu vou ficar agitado, um pouco mais irritado ou um pouco mais medroso, e tudo isso vai compondo o mecanismo de defesa chamado ansiedade, utilizado pela nossa existência para nos proteger. Só que o que acontece? Essa ansiedade, o normal dela é que ela venha e vá embora. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem deixar ela ir embora. Rafael, como é que é o negócio? A gente não deixa a ansiedade ir embora exatamente. A ansiedade, ela quer ir embora. Ela tende a dar um pico, né? A gente tem muito cortisol e adrenalina no corpo para lidar com a situação, seja ela um perigo imaginário ou um perigo real. E aí a gente tende a acabar com essa situação e a noradrenalina vai desligando, vai relaxando o nosso corpo. O problema é que esse mecanismo ele fica ativado muito mais tempo do que necessariamente ele precisaria. Ele fica ativado muito tempo, então as pessoas ficam com muita tensão e isso quebra o equilíbrio hormonal, o equilíbrio físico e fisiológico e mental das pessoas. Então o corpo fica em desequilíbrio. Por quê? Nós estamos mantendo a ansiedade ativa, a gente não deixa ela embora. Rafael, e como? Primeiro, o que faz a ansiedade ficar tão ativa? São as coisas que nós pensamos. Cada vez que você fica pensando, tentando entender as respostas, tentando compreender o que você pode fazer para resolver um problema, o que você pode fazer com certeza para tomar a melhor atitude ou a melhor decisão, todo esse movimento de pensar em excesso, ele faz com que a ansiedade fique ativada, porque a minha memória, a minha mente, ela ativa a ansiedade. E aí, quando ela está ativa excessivamente, você tem um desgaste tanto físico, psicológico, espiritual, e esse desgaste contínuo vai deixar você suscetível a doenças. Ah, Rafael, é aí que você está dizendo que a ansiedade é perigosa e pode matar? Exatamente. Não é que ela mata, mas ela pode te deixar suscetível a ter doenças que você já está predisposto a ter. Então vamos supor que uma pessoa tem uma predisposição a desenvolver gastrite nervosa ou úlcera gástrica, tá? Aí ela fica um bom tempo ansiosa, estressada, e esse estresse, essa ansiedade dura semanas, meses e até anos. E aí o organismo em desequilíbrio, ele vai evoluindo de um, um quadro de gases para gastrite, para úlcera ou até mesmo para câncer. Ah, e é sempre assim, Rafael? Sempre assim dentro da tua vulnerabilidade, porque cada indivíduo tem uma vulnerabilidade,
Então, uma pessoa pode ter uma vulnerabilidade a infartar, a outra pode ter uma vulnerabilidade a desenvolver um quadro de câncer, outra a um quadro de diabetes, outra a outro quadro. Cada pessoa vai ter a sua vulnerabilidade porque você tem um corpo específico, uma genética específica, né? Uma história de vida específica, hábitos alimentares, de sono, etc., específico seu. Então, olha, a questão não é só você se preocupar com as suas vulnerabilidades. A questão é importante que esse mecanismo de defesa, chamado a ansiedade, que a ansiedade seja ativada e desativada, tá? Isso é muito importante. E para que você consiga fazer consiga desativar a ansiedade, a gente vai entrar numa ideia assim: existem dois grupos de intervenção. Existem dois caminhos que você pode seguir. Um para o curto prazo, ou seja, para você lidar com a ansiedade no curto prazo, e um outro no longo prazo. Eu vou explicar os dois caminhos, porque eu quero que você entenda que existem coisas que você pode fazer que funcionam, e existem coisas que você pode fazer que não funcionam. Coisas que funcionam no curto prazo e coisas que funcionam no longo prazo. Então vamos lá. No curto prazo, Rafael, o que eu posso fazer para melhorar a minha ansiedade? Você pode fazer, por exemplo, meditação guiada. Existem alguns vídeos aqui nesse canal, na Anatomia da Ansiedade, onde eu conduzo você através de meditações guiadas para diminuir o seu quadro de ansiedade e lidar com problemas específicos. Esse é um bom caminho no curto prazo. Rafael, mas por que no longo prazo não é bom a meditação guiada? Porque você vai ter que fazer meditação para o resto da vida. Ela tem um efeito paliativo. Você escuta, assiste a meditação aqui no canal, você escuta o áudio, você se concentra, você tem os pensamentos que eu vou te guiar. Só que depois de um tempo, esse efeito ele reduz e ele vai a zero. Aí você teria que fazer outra meditação. É como se você tivesse que fazer uma ou duas meditações guiadas por dia. Eu acho isso, apesar de eficiente, eu acho custoso. Eu acho que é muito difícil um paciente, uma pessoa conseguir fazer meditação guiada 2 vezes por dia. Então esse caminho ele funciona, mas ele funciona só no curto prazo. O outro caminho para melhorar, por exemplo, o sono, porque a ansiedade acaba atacando muito e gerando muitos problemas de sono, é você ouvir músicas relaxantes aqui no canal também, para te ajudar a ter um sono melhor e você ter um sono reparador, um sono profundo, tá? Um sono que te deixa regenerado, é um caminho importante, tanto quanto aqui você pode escutar assistir os vídeos com áudios de frequência, que são frequências terapêuticas que também vão te ajudar a reparar o teu corpo enquanto você dorme. Beleza? Ótimo, são estratégias no curto prazo. Tem mais alguma coisa, Rafael, que eu posso fazer? Tem. Você pode, durante o seu sono, você pode ouvir os áudios também deste canal de reprogramação mental, onde você, dormindo, você escuta as instruções e eu vou reparando o seu sono, reprogramando o seu cérebro enquanto você dorme. Esse é um ótimo caminho também. Beleza, Rafael. Então, eu posso fazer a meditação guiada, que é no curto prazo é excelente. Eu posso ouvir músicas relaxantes ou músicas com frequência terapêutica, que também são excelentes. Ou ainda eu posso ouvir os áudios de reprogramação mental e reprogramar meu cérebro enquanto eu durmo. No curto prazo, é muito bom? Muito bom. Tá? E no médio e longo prazo, Rafael, o que eu posso fazer para não precisar ficar lutando contra a ansiedade? Bom, primeiro passo, entenda, a ansiedade não é o problema. A ansiedade é como se fosse uma fogueira interna que nós temos dentro de nós. E essa chama da ansiedade, dessa fogueira, ela não pode ficar muito alta. Ela tem que ficar num nível controlável. Só que para controlar o fogo, né, de uma fogueira, a gente precisa parar de colocar combustível, ou seja, lenha, madeira nessa fogueira. Então, com a ansiedade é a mesma coisa. Para a gente controlar ela no médio e longo prazo, a gente precisa saber o que você faz no dia a dia que aumenta a sua ansiedade e o que você faz no dia a dia que pode diminuir a sua ansiedade. É aí que está o X da questão.
Porque quando você fica lutando contra a fogueira, contra a ansiedade, essa luta não tem fim. É como se você estivesse lutando contra fazer cocô, entendeu? Pô, todo mundo precisa fazer cocô. Todo mundo precisa ir ao banheiro fazer o número 2. A questão é, o que eu como que faz o meu intestino funcionar com regularidade e ter fezes boas, saudável, e o que eu como que faz que prejudica esse processo. Então você vê que é a mesma coisa, o que é o alimento para o meu intestino funcionar bem e o que é o alimento para a minha ansiedade funcionar bem. E eu já vou te falar, o que aumenta a sua ansiedade, né? Lembra, ela não é o problema é o que alimenta a ansiedade, é tudo aquilo que você faz movido por medo. Então, se eu puder te dar um conselho já terapêutico nesse momento terapêutico, é preste atenção no que você faz por medo, porque é tudo o que você faz movido por medo ou para evitar que algo aconteça, né? Tentando ter certeza, tentando fazer com que tudo dê certo, na maioria das vezes você só aumenta a sua ansiedade. Lembra que eu te falei lá no começo dessa aula aqui, desse vídeo, onde eu expliquei que a ansiedade ela pode vir, e até aí tá ok, só que o problema é quando a gente não deixa ela ir embora, e que na maioria das vezes a gente não deixa ela ir embora porque a gente pensa muito. Então, a gente pensa movido por medo. Então, às vezes, eu estou tentando ter certeza de alguma questão em relação à minha vida, ter certeza de qual atitude tomar ou de qual escolha fazer, né, de como agir. E essa busca por certeza mental, né, é um exercício mental de ficar pensando, pensando e pensando no mesmo assunto, isso vai disparando e vai mantendo a ansiedade. Ó, se eu penso em excesso, penso movido por medo, eu aumento a ansiedade. Então, assim, para no médio e longo prazo você conseguir controlar a sua ansiedade, você vai ter que aprender a lidar com esse cara chamado medo, que é o grande combustível da ansiedade. Bom, nesse vídeo eu te passei assim que a ansiedade realmente ela pode ser perigosa, apesar de ser até um mecanismo de defesa. Ela pode te trazer prejuízos significativos quando você, dependendo de como você lida com ela, você perpetua ela, você se prende num estado de ansiedade. Falei para você também que existem dois grupos de estratégia terapêutica para lidar com a ansiedade: as de curto prazo e as de médio e longo prazo, e que funcionam. Eu quero que você faça as de curto prazo, mas também comece a entender como lidar no médio e longo prazo, tá? E eu te passei que no médio e longo prazo a gente precisa lidar com o medo, que é o combustível da ansiedade, e não necessariamente com a ansiedade. Se você tem crise de ansiedade, aqui no primeiro comentário, no comentário fixado desse vídeo, eu tenho aqui o link de um programa, na verdade, de uma técnica chamada anticrise, onde você aprende rapidamente a controlar as crises de ansiedade. Se você tem transtorno de pânico, aqui no comentário também tem o link do programa Antipânico para você aprender a lidar com o pânico e não sofrer tanto com isso, tá? E também, se você quer um programa que te ajude a lidar com a ansiedade no médio e longo prazo, a gente tem aqui no link também, na descrição, o link do programa Antimedo, que te ajuda a lidar com seus medos e ter uma vida muito mais segura. Eu te vejo no próximo.